Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido a todos aqueles que trouxeram suas Bíblias, abrindo o Salmo de número 40. Amém? Deus tem uma palavra para mim, para você, para todos nós nessa noite. Amém? Está escrito assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Por favor, coloca para mim na ACF o verso 1. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Pode se assentar glorificando esse Deus maravilhoso com as suas palmas. Amém? Glória a Deus. Amém? Queridos, chega até a ser um jargão nós falarmos sempre: não sei como está a sua vida, não sei como anda a sua vida, não sei como você tem vivido nessa caminhada com Deus, mas uma coisa eu sei, desde a primeira oração, onde o salmista falou: levantei meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O seu socorro, o meu, o nosso, vem desse Deus maravilhoso, que nunca vai nos abandonar e nunca vai nos apontar, nos julgar, nunca vai deixarmos sozinhos. Esse salmo aqui nos descreve uma situação extrema de angústia, de perigo, uma necessidade de livramento, vivido por Davi, pelas perseguições dos seus inimigos. Ele, o salmista, Davi, ele se encontrava preso, ele se encontrava assim, por circunstância desesperadora, antes de ser resgatado, renovado por Deus. Ele ora a Deus, ele busca em Deus força. É em Deus que devemos buscar, onde ele fala: eu coloquei a minha esperança no Senhor. E ele inclinou os seus ouvidos e me ouviu. E numa metáfora ele coloca assim, falando, né? Um poço de destruição. Isso descreve uma profunda crise, uma profunda angústia. Um atoleiro de lama, ou um charco de lama, uma profunda angústia, onde até foi falado já aqui, onde muitos acham que não vai ter mais saída, onde não tem uma luz no final do túnel, mas em meio a tudo isso, em tudo aquilo que Davi estava passando, em tudo aquilo que alguns de nós que estamos aqui
possa estar passando, ele ora ao Senhor, ele crê no Senhor, ele confia no Senhor, ao ponto de falar: eu esperei com paciência, eu esperei com paciência em Deus, em Yahvé, esse Deus que é fiel, esse Deus que falou que Ele nos guarda, quando tudo diz que não, como o louvor falou, quando não há saída humana, Ele entra com a sua providência, Ele entra com a sua proteção, Ele nos dá um escape nele. O salmista não esperou em qualquer coisa, em alguém, em diferente, em seres humanos. Ele espera em Deus. É em Deus que devemos esperar. Eu quero trazer à memória, como fala em Lamentações 3:21, em quem me dá esperança. Traga em sua memória quem te dá esperança, quem éramos nós que andava naquele atoleiro, naquele lamaçal, cada um com seus vícios. Quem foi que nos resgatou? Quem foi que nos regenerou? Quem foi que abriu nossos olhos e fez nós caminharmos em terra plana? Foi Deus. Não foi um ser humano qualquer. Foi Deus, foi Yahvé. Esse Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo teimoso passar em seco. Esse mesmo Deus que tirou e fez brotar água na pedra. Esse mesmo Deus que falou, e vou repetir que foi ministrado, que essa batalha não é sua, essa batalha é dele. Então tudo isso que você está passando, vivendo, confia nele, creia nele. De repente você está se sentindo numa angústia, numa tristeza, como foi falado na quarta-feira, um medo, uma incerteza, passando por perseguições, por luta, por tribulação. Mas saiba, você e eu, nós não estamos sozinhos. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está permitindo que tais coisas venham acontecer, é para o nosso bem. É que vai ter algum ensinamento em todas essas coisas que estamos passando, que muitas delas somos nós mesmos que provocamos, sem pedir ajuda do Senhor, sem perguntar se o Senhor estava nesse negócio. Aí sofremos a consequência. Mas Ele fala: eu esperei com paciência. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Ele esperou, e isso exige perseverança. Isso exige que nós venhamos nos controlar, exige que nós não venhamos nos desesperar. A menina Isa falou, ela perdeu o seu emprego, mas lá Deus já estava trabalhando em algo novo para ela e para muitos que estão aqui, porque Ele antevê tudo que vai acontecer na sua presciência. Nós é que desesperamos, nós é que não sabemos buscar de maneira correta ao Senhor, nós que duvidamos desse poderio, desse Deus tão grande, que a terra cabe na palma da mão dele. Quem somos nós para contender com esse Deus tão grande? Nós somos caco dos cacos, não somos nada.
mas duvidamos que Deus pode fazer. Duvidamos que aquele manezinho, aquele lá, dona Florindinha, faz. Deus é quem faz, Deus que usa aquele lá para fazer. É Ele que entra com providência, com provisão. Acredita na fulaninha, na irmã Mariazinha, no irmão Antoninho, no irmão não sei quem, que é canela de fogo. Não, é Deus. É Deus. Mas tem que buscar Ele, não é de qualquer maneira. Que eu vou escrever aqui, muitos não vão gostar. Eu escrevi algo aqui e vou falar. Foi nessa situação de aflição, que durou algum tempo, que Davi, ele clama ao Senhor. O Senhor ouve a Davi. Ele ouve a oração, ele ouve o clamor de Davi, e Davi fala com seu testemunho, e ele colocou um cântico novo em minha boca, e está colocando um cântico novo na sua boca, para aqueles que crê nesse Deus. É em Deus, mas em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido? Em quem está nossas confianças? Amém? Em 2 Crônica fala assim, ó, no verso 7. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O próximo. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Nesse lugar. Oração, poderosa oração, não oração de água com açúcar, oração clamando esse Deus verdadeiro, mas tem que abrir, se confessar, humilhar e abrir o seu coração, não é de qualquer maneira. Ele falou e vai fazer, eu ouvirei e sararei essa dor profunda que você está carregando há muito tempo, essa angústia, essa melancolia, essa crise de ansiedade, essa tristeza que você não sabe de onde vem. Ele cura, Ele restaura. Essas incertezas tão grandes, esse medo que você tem carregado, onde duvida de tudo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que esse negócio não é para mim, eu acho aquilo outro. O não nós já temos que ir atrás do sim, e o sim está no Senhor. Eu que faço todas as coisas como foi falado, eu abro o céu, eu abro os mares, eu faço fenda da terra, eu faço tudo por vocês, meus filhos. Mas o que nós temos vivido? Numa insegurança, com medo, numa estabilidade, sabe? Nessa incerteza, nessa inércia. Como Deus vai trabalhar nesse coração duro? Como Deus vai trabalhar nessa mente? Onde ele fala, povo de dura cerviz. Deus tem falado em cima do altar, desse altar. É nesse altar que nós congregamos, é aqui que nós congregamos. E Ele tem falado, tem nos instruído, tem nos mostrado, tem dado a direção, mas muito de nós só ouve, mas não pratica. Entra ano e sai ano, e vai entrar ano e vai sair da mesma maneira. Por quê? Não estamos dando ouvido suficiente. Hoje estamos quentes, amanhã estamos frios, depois de amanhã estamos mornos. Amamos a Deus,
depois não amo. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou. Deus não é desse jeito, o amor dele é eterno. O amor é eterno por cada um de nós. Nós é que muitas vezes fazemos as coisas e esquecemos de colocar Deus no meio. Deus no meio da nossa família, Deus no meio do nosso casamento, Deus no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde convivemos. Deixamos muitas vezes Deus, Jesus de fora. Nessa noite Ele nos chama a atenção. Foi falado, da onde veio o meu socorro? E o salmista falou: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele inclinou para mim, ouviu o meu grito. Grita por Ele, clama por Ele, chama por Ele. Ele vem e vai te socorrer. Não duvidas. Amém? Ele transforma aquela angústia de Davi em louvor. Ele transforma aquele desespero em alegria. Ele dá testemunho que o Senhor fizera. Quantos testemunhos foi falado aqui, foi dado? Quantos testemunhos ainda vai ser dado aqui, que muita gente tem vergonha? Quando alguém está passando por um momento difícil, de sofrimento, a nossa fé tem que ser fortalecida. A nossa fé não pode ser fingida. A nossa fé tem que pôr em ação, orar com ação, com determinação, com propósito. Nós temos que ter um propósito na nossa vida. Não é aquele propósito que nós fazemos com Deus, é propósito de vida com Deus. E nós temos falhado, e muito. Parece que é um fardo enorme para vir para a casa do Senhor. Parece que é um fardo enorme hoje o crente carregar uma Bíblia na mão. Parece que é um fardo imenso suportar 1h30, 2 horas num culto. Aquele povo que andava nas suas carruagens, com mulheres grávidas, com criança, fazendo uma longa caminhada, que de repente quebrou a roda da carroça, não tinha naquele lugar mecânico, seja lá o que for, mas aquele povo, ele falou: alegrei-me como me disseram, vamos para a casa do Senhor. Era um privilégio sair de tão longe e ir para a casa do Senhor. Hoje parece que é uma obrigação, parece que viemos empurrado, viemos sim para adorar Ele. O culto já começa lá pela manhã, quando abrimos nossos olhos, e agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar com vida, por esse sopro de vida, por esse balão de oxigênio que está aqui, invisível, por aquele sopro do Espírito que Ele soprou nas narinas de Adão e soprou na nossa. É alegria estar constantemente no Senhor e buscar a face do Senhor, não de qualquer maneira. Amém? Só que estamos passando por um momento, muitos, de sofrimento, de tristeza, de amargura, onde, até pegando o gancho da nossa irmã Gláucia, muitos jovens e muitos adultos já, onde acha que a sua vida não tem mais sentido, nada faz sentido para ela. Pessoas que estão lá fora, que não andam com Deus, mas pessoas que estão dentro da igreja, onde vê pastores cometendo suicídio. Mas Deus, Ele sempre tem uma palavra para mim, para você, para todos nós.
espera. No meu tempo, na hora certa, no momento certo, eu ouço e vou responder aquilo que tu pedes, aquilo que você está querendo, aquilo que você está almejando. Eu não sei o que você tem pedido, tem chamado. Chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus. Chama como aquela mulher chamou a atenção quando aquele juiz não quis atender a causa dela. Aquele juiz inútil. Chama por Deus. Mas nós estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo numa letargia espiritual imensa. Pastor, que palavra é essa, letargia espiritual? Vou falar para você. Significado: estado de inércia, apatia, desinteresse profundo pelas coisas divinas ou pelo propósito de vida, um sono na alma, onde só cumpre suas rotinas, mas perdeu a paixão pela oração, pelo estudo da palavra ou pela fé, vive de forma automática, sem nenhuma sensibilidade, lhe falta ânimo, fome de buscar mais a Deus. Olha o que Jeremias fala: buscar-me-ei e acharei. Olha o que a palavra do Senhor fala: buscar-me-ei e acharei. Quando me buscar-me de todo o coração, é para buscar o Senhor, não é para ficar nessa letargia, nesse sono, não ficar dessa amnésia, ficar como muitos de nós estamos todo esse tempo. Aí acontecem as coisas, vem as lutas, vem as enfermidades, está despreparado. Um bom soldado, ele não vai para a guerra sem estar preparado. Nós fazemos parte do exército desse Deus vivo. Devemos estar preparados. E como nós nos preparamos? É ler esse livro de qualquer maneira? É nos levantarmos de manhã e sair correndo? Temos tempo? Me falta tempo. Mas não falta tempo de ficar olhando uma tela do celular. Não falta tempo de ficar numa tela de uma televisão. Tem nos faltado tempo. E esse tempo é precioso. E esse tempo é para o dia que se chama hoje. Não é para amanhã, é chama hoje. E buscarmos mais ao Senhor. Reforçar as forças no Senhor. Buscar a face dele, porque ele, meu povo, perece por falta de conhecer. Conhecer a quem? A Deus. Não se aprofunda na palavra do Senhor. Não busca. Muitos, não só aqui, mas muitos, só pega na palavra do Senhor quando vem aqui o culto. Muitos fazem como eu fazia antes, deixava a Bíblia lá, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor meu pastor, nada me faltará, e a Bíblia toda as folhas amarelas, deixou aberta, mas só leu uma vez. Muitos têm feito isso. Muitas coisas já poderia ter sido resolvido em vida de muitos que estão aqui, mas ainda não resolveu, porque Deus está esperando. Deus muitas vezes coloca coisa na nossa vida, acontece coisa na nossa vida, para que a gente venha, para que Ele possa frear um pouco, nos frear um pouco, para que de repente, nesse momento a gente volta a buscar Ele. Muitos, infelizmente, acabam no hospital, acabam no leito, numa cama de hospital, que foi ali a maneira que o Senhor achou, dele esperar um pouco, dele ainda um pouco conversar com Deus,
porque ele tinha, nesse dia a dia, na correria, para lá e para cá, nessa rotina desenfreada, nessa coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, mas se esquece de pedir a Deus. Nos esquecemos de Deus. Queremos que Ele venha nos abençoar, mas nós não vamos até Ele. Deus não quer sacrifício, Ele quer um coração adorador. É isso que Ele tem nos pedido. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que fala de carne e osso, passou por momentos difíceis na vida deles, como tantos outros passaram, e nós vivemos choramingando pelos cantos, reclamando pelos cantos, desabafando para aqueles que não vai te entender, não vai te compreender, que muitas vezes vira as costas e ri da situação que você e eu possamos estar passando. Nos falta entendimento, nos falta sabedoria. Onde está no nosso manual, onde está escrito tudo aqui. Mas precisamos esvaziar essa mente que está fixada nesse mundo, nessas coisas terrenas. Pedir todos os dias para o Senhor limpar nossa mente e nosso coração. Abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e da nossa boca sair coisas que venham edificar, palavra que venham edificar. Mas nós temos olhado para as coisas que estão acontecendo, estamos dando valor para as coisas que têm acontecido. Mas Isaías fala assim, Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, aleluia, glória a Deus. O salmo que a Isa falou, Salmo 125, verso 1. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode abalar, mas permanece para sempre. Pode vir a luta, pode vir as consequências, pode vir a tribulação, pode vir tudo isso, mas espera, confiando no Senhor. Aleluia. Os Salmos de número 9, no verso 9. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Não sou eu, é a palavra de Deus que fala. Os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais o abandona os que te buscam. Busca mais no Senhor. Busca mais. Meu irmão, em quem você tem esperado, em quem nós temos crido, em quem nós temos colocado a nossa confiança. Vou contar uma história verdadeira, não é conto de fada, de um jovem de 18 anos, em 1882, ele foi preso por um crime que não cometeu. Ele foi julgado e pegou 80 anos de prisão por algo que ele não cometeu.
estruparam e mataram uma mulher. Provas que tinha a favor dele não levaram em conta, simplesmente o acusaram. Ele foi colocado numa prisão, e depois dessa prisão ele foi transferido para outra prisão, Barra Pesada, onde muitos, se não se enquadrasse naqueles valentão, morria. Ele tinha o dom de cantar, ele tinha o dom de louvar, ele tinha o dom de adorador, adorar o Senhor, e ele buscou a confiança no Senhor, e passou 37 anos preso, sempre orando, clamando, buscando e confiando no Senhor. Até que num dia, alguém naquela penitenciária viu aquele show que ele fazia ali, em meio aos seus colegas. Perguntou quem era ele. Perguntou por que ele estava ali. Perguntou o que é que tinha acontecido. Uma pessoa tão amável. E essa pessoa se interessou pelo caso dele. E essa pessoa abriu. Eu não sei como é que fala o nome, aquele negócio dele lá. Ele abriu as papeladas dele. E foi para frente. E todas aquelas coisas que tinha a favor dele não levaram em consideração. E aquele advogado levou em consideração. E outra, já tinha mudado muitas coisas. A internet, as outras coisas. Algo novo já tinha acontecido e foi feito exame que deixaram para trás, de DNA, de prova disso, daquilo, e foi comprovado que não era ele, não foi ele, pelo SEMI que acharam e ficou incubado, não foi ele, mas ele não foi, ele não julgou, ele não criticou, ele continua no caminho do Senhor, adorando e louvando ao Senhor, porque ele esperou, mesmo sendo inocente, mesmo sem dever, ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o grito de socorro, e o Senhor o socorreu. Mas pastor, passou 37 anos, não sei porque esse tempo todo, Deus é quem sabe. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, tem buscado por algo no Senhor, ou começou a buscar. Eu tenho uma palavra para você, assim como Deus agiu depois desses 37 anos na vida daquele jovem, desse homem, que hoje ele canta aí, louvando, engrandecendo, exaltando esse Deus. Ele está e vai fazer com você, comigo, aqui que nós queremos, temos buscado nele. Devemos confiar, não se deixar levar pela circunstância. Aleluia. Hoje eu estou até diferente, eu não tomo água, mas hoje eu estou tomando. Deus, talvez você não ouviu o que Davi falou. O Senhor o socorreu, o Senhor tirou ele daquele charco, daquele atoleiro, e colocou um cântico de novo na boca de Davi. Esse cântico está na sua boca, na nossa boca, e adora esse Deus que me tirou, que te tirou desse lamaçal, esse Deus que está aqui nesta noite te chamando: filho, eu nunca vou te abandonar, filho, sou eu que batalho por você, filho, se você me buscar, você vai me encontrar. Busca enquanto há tempo, enquanto eu posso ser achado. Não deixa para amanhã, é hoje. É hoje. Então ele fala: eu esperei. Espere com paciência no Senhor. Espere pelo tempo de Deus, não pelo nosso tempo.
espere e confia que Ele vai realizar o desejo do teu coração. De repente, você tem orado, igual eu tenho orado por um cunhado, acho que eu já falei, esse cunhado, que ele não admite que ele é alcoólatra, vivia e vive caindo pelas ruas, e hoje pior, conseguiu se aposentar, ele enche o caneco, todo o seu dinheiro de aposentadoria, e fuma, mas eu não deixo de orar, por aquele sobrinho, e uma sobrinha, que era levita, outro presbítero, outro irmão, que não quer mais saber de Deus, e tantos outros que se afastaram do caminho do Senhor. Não estou deixando de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar pelo seu pai. Não deixe de orar pela sua mãe. Não deixe de orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu lar, pelo seu casamento. Por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que estão ali, encarcerado, cativo num vício. Não deixe de orar, não desista, o Senhor não desistiu, nem de mim, nem de você, não desista. Clame mais, busque mais, confie mais, não deixa, não fica à beira do caminho, como o cego ficou, mas ele ouviu, tentaram parar, tentaram impedir, como tem tentado te parar, te impedir. Não olhe para a sua circunstância, grite cada vez mais, como Bartimeu gritou: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Senhor, eu estou aqui clamando dia e noite por aquela pessoa, por aquele outro, por aquele que me persegue, por aqueles que me levantou calúnia, me difamou. Eu oro por esses. Orem, não deixe de orar. As lutas vão vir e virão. Não deixe de clamar. Não se esqueça que é Deus que fez tudo isso. Tudo isso que eu e você, nós contemplamos, é esse Deus grandão, como muitos falam aqui nesse altar. Tem que abrir a sua boca. Tem que buscar. Tem que deixar de ser crente 6 horas. Irmão, vocês oram por mim? Irmã, vocês oram por aquele outro? Irmã, não, ora, você, na sua pequena força, na sua pequena fé que você acha, é você. Entra no secreto. Onde é o seu secreto? É onde deve ter intimidade com o Senhor. É no secreto. É no secreto, mas rasga. Pastor, eu não sei orar. Abre a palavra do Senhor, leia uma passagem, um salmo. Leu, fique em silêncio, mas em silêncio, desliga tudo, desconecta tudo, só fica com o teu pensamento voltado para Ele, que Ele vai te responder. Ele vai te responder. O que acontece é que a gente entra, Senhor, me dá aquilo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, eu não consigo isso, aquilo. Não, peça no Senhor, mas abra rasgando, rasga. Pega o exemplo de Jesus, quando ele orou, ele suou sangue, porque ele se rasgou. Quando foi a última vez que eu e você fez isso? Aí quer querendo resposta do Senhor, se não se rasga. Mas nessa noite algo vai mudar, não por minha causa, pelo aquilo que o Senhor mandou eu falar, para você tomar e eu tomarmos atitude de sair dessa inércia, sair desse sono, esse sono da nossa alma, esse sono profundo que está impedindo cada dia mais caminhada com o Senhor.
Estamos vivendo no piloto automático. É hora de voltarmos ao primeiro amor. Quando aquela palavra que eu e você entrou e queimou no meu e no seu coração, você levantou a sua mão, eu estou aqui, eu te quero, o Senhor é o meu Salvador. Mas está faltando isso para todos nós, inclusive eu. A gente se rasgar mais, buscar mais. O nosso intelecto está sendo bombardeado e nós estamos aceitando isso. Nós estamos aceitando essas coisas. Nós estamos olhando as coisas, estamos aceitando, em vez de guerrear e pôr a cara no pó, o joelho, dobrar e buscar amar no Senhor. Cadê aquele povo? Cadê a igreja? Cadê o povo de Deus que clama, que intercede, que são intercessor e fala: Senhor, o Senhor é o meu primeiro intercessor, o Espírito Santo intercede por cada um de nós com gemido. Então, se eu e você não conseguir sair mais nenhuma palavra, como minha voz está ficando rouca, mas Ele sabe, Ele está intercedendo por cada um de nós nessa noite. Clama a Ele, chame por Ele. Não entregue os pontos. Jesus, Deus não quer isso de cada um de nós. Ele não quer isso. Ele não nos chamou para ser um qualquer. Ele nos chamou para que cada um de nós, esse ano, porque o meu justo viverá pela fé. É esse ano de fazermos a diferença. É esse ano. Não foi ontem, que já passou e não será amanhã, porque é o tempo de Deus. É hoje. É hoje. Eu vou parar por aqui, porque eu creio que o Senhor já falou demais. Eu creio que o Senhor já falou. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos clamar.